Boa noite, eu sou o Emanuel e eu vou estar apresentando o trabalho de cálculo 2 aqui. O tema desse trabalho, no caso, são equações diferenciais ordinárias e a introdução dele. Aqui neste trabalho apresentado na disciplina de cálculo 2 ocorrerá a resolução de uma EDO aplicada na realidade do curso de engenharia de computação. Não necessariamente essa resolução é aplicada apenas no curso de engenharia de computação, mas eu quis trazer uma resolução próxima dentro da minha área, porque qualquer curso de engenharia, física, matemática que tenha disciplina de eletromagnetismo, esse conteúdo também está presente nessa disciplina. Então, acaba que esse exemplo abrange diversos cursos. Todavia, quem ainda não teve contato com essa matéria, essa disciplina, pode até ter alguma dificuldade para entender. Por isso que eu vou fazer uma pequena introdução sobre o tema para facilitar a compreensão do exercício. Tá. O tema, no caso, são circuitos RC. O que são circuitos RC? Circuitos RC são circuitos resistivos capacitivos. Como pode ser observado essa figura no quadro branco ao lado, a gente tem um circuito resistivo capacitivo em série, né, representado aqui. E, no caso, a gente tem a tensão, pode ser uma fonte de tensão de corrente contínua ou alternada, um resistor e um capacitor. Pelo menos um resistor e um capacitor. Logo, qualquer circuito que tiver mais de um resistor, mais de um capacitor, ele pode no final ser associado em série ou paralelo. Dependendo de como acontece essa associação de resistor e capacitor, você tem diversos tipos de filtros diferentes, né? Você pode ter um filtro de altas frequências e também você pode ter um filtro de baixas frequências. A principal aplicação desse tipo de circuito acontece na indústria e de eletrônicos também. A questão desses filtros atenuadores de ruídos, né? Também acontece a utilização desse tipo de circuito quando você precisa de uma maior precisão. Por exemplo, saber uma temperatura que ela não... Você tem que saber ela, assim, a temperatura com um grau de extremamente muitas casas decimais, né? A gente tem também aqui exemplo de utilização para corrigir a defasagem de uma corrente em relação à tensão. No caso de quando você utiliza muitos indutores no circuito, por exemplo, aí você utiliza capacitores para ter essa função de adiantar a corrente, né? Na realidade é desatrasar a corrente, porque o indutor ele atrasa a corrente em relação à tensão. Outro caso aqui de aplicação também a gente tem nos próprios celulares e câmeras fotográficas, né, que é a questão do flash. O que é o flash? Nada mais, nada menos que um capacitor descarregando num LED ou descarregando em qualquer tipo de dispositivo luminoso, né? Ou seja, qualquer tipo de lâmpada. No caso, o LED ele tem um resistor antes, porque se ele for utilizar um capacitor diretamente no LED, vai acontecer que o LED vai vir a queimar, né? Porque como o LED ele é um diodo emissor de luz, ele não tem uma resistência, acaba que existe uma espécie de curto-circuito e o capacitor, a gente sabe que num circuito ideal, sem uma resistência, a corrente tende ao infinito, teoricamente falando, ou seja, a corrente vai ser máxima, por isso que no caso LED queimaria, certo? Depois da contextualização, a gente vai estar falando sobre a resolução do exercício, né? Primeiramente, na resolução do problema, a gente tem o enunciado, né? Dada uma força eletromotriz de E elevado a menos 10t cosseno t, é aplicada a um circuito resistivo capacitivo em série, que é o caso do circuito ao lado, a resistência desse circuito é de 1 ohm e a capacitância é de 100 mF. Determine a carga QT sabendo que o capacitor está inicialmente descarregado, certo? No exemplo aqui que a gente tem do circuito, no caso a nossa fonte aqui desenhada, ela não é uma fonte que está simbolizada corretamente pela força eletromotriz. O símbolo correto da força eletromotriz é um epsilon. No caso, não é esse E maiúsculo. Esse E maiúsculo é no caso de uma fonte, né, de tensão ideal, né, que despreza a resistência interna da fonte
No caso aqui, a gente tem o PVI. Por que é o PVI? Que dado o circuito, no instante t zero, ou seja, quando o tempo é zero, a carga no capacitor vai ser zero. E por que a carga no capacitor vai ser zero? Vai ser zero justamente porque o capacitor ele está inicialmente descarregado. Se ele está descarregado, ele não tem nenhuma carga nenhuma. Logo, vai ser igual a zero. Dado a segunda lei de Kirchhoff, que é a lei das malhas, ela fala o quê? Que dentro de uma malha de um circuito de loop infinito, que é o caso aqui, ó, que é uma malha fechada, a soma das tensões tem que ser igual a zero. Por que isso? Porque não existe, né, tem a lei da conservação de energia e tudo, não existe a energia sumir, a energia não some, a energia se transforma. Logo, no circuito elétrico também vai ser a mesma coisa. A energia pode ser dissipada na forma de calor, ela pode ser transformada de diversas formas diferentes, né? No caso aqui, a gente tem o que? Considerando esse sentido aqui da lei das malhas, a gente tem a tensão na fonte menos a queda de tensão na realidade do resistor, menos a queda de tensão no capacitor. Tudo isso é igual a zero. Aí eu reescrevi aqui. A força eletromotriz é igual a tensão no resistor mais a tensão no capacitor, certo? Aí no caso aqui, ó, esse dividindo a equação por R aqui, ó, eu escrevi ele errado, tá? No caso eu não dividi nada por R aqui não. Se eu dividisse por R, é porque é o costume de resolver as EDOs assim, meio que ficou algoritmizadas na minha cabeça, eu já vou fazendo sem pensar. Mas aqui no caso, como a resistência é 1 ohm, se a gente substituir aqui o R por 1, fica I mais Q sobre C é igual a E de T. Por que E de T? Porque é a função responsável por representar a força eletromotriz dada no problema. É a função que depende da variável tempo. Eu escrevi E mesmo aqui porque no caso aqui eu não consegui representar pelo epsilon, certo? A gente pode representar a corrente como o quê? A variação da carga em relação ao tempo, certo? Mas a gente tem o que? A capacitância, que é quanto? 0,1, né? Porque 100 milifarad é 100 vezes 10 elevado a menos 3 é igual a 0,1 vezes Q, né? É igual a força eletromotriz, que é dada pela função do problema, é elevado a menos 10t cosseno t, certo? Depois de a gente montar o problema, a gente agora vai poder resolver a EDO com os dados extraídos do problema. Então a gente tem a EDO aí, a única coisa que mudou na primeira equação é que na equação anterior a gente estava com 1 dividido por 0,1 vezes Q, mas 1 dividido por 0,1 vezes Q é 10, então já substituí aqui de uma vez. Como a gente pode observar, essa equação ela tem o formato dessa equação aqui ao lado, ó, y' mais p de t vezes y é igual a q de t. Só que no lugar, em vez da função ser y, no caso, a função é a carga, é o q, né? Então aqui na notação do Leibniz, se fosse a notação do Newton, estaria aqui, ó, q' mais 10 vezes q é igual a e elevado a menos 10t cosseno t, que no caso essa expressão com essa cara aqui, ó. O fator integrante é igual a e elevado à integral de p de t dt. No caso, o que? P de t é o 10, ficou mi de t, que é o fator integrante, é igual a e elevado à integral de 10 dt, que é igual a e elevado a 10t. O segundo passo da resolução da EDO pelo método fator integrante, a gente tem a multiplicação de toda a equação pelo fator integrante, certo? No primeiro termo aqui dessa equação aqui, já multiplicado pelo fator integrante, a gente pode reescrever esse termo como a derivada do fator integrante vezes Q em relação ao tempo. Por que a gente pode fazer isso? Primeiramente, porque a gente está fazendo o processo inverso da derivada da multiplicação e soma. Se a gente derivar a primeira vezes a segunda mais a derivada da segunda vezes a primeira, a gente obtém esse termo aqui, ó, certo? Por que ficou só cosseno θ no segundo membro da equação? Porque acontece que o fator integrante acaba se cancelando aqui. Por que vai se cancelar? Porque uma multiplicação de base de expoente igual, a gente soma os expoentes, né?
No caso aqui, somando expoente fica zero, né? Então, e elevado a zero é 1. 1 vezes cosseno θ é cosseno θ. Então, quarto passo, a gente tem o quê? A integração entre ambos os lados, né? E elevado a 10t vezes q, é o estado da integral, porque a gente cancela a derivada aqui, ó, com a integral, é igual a integral de cosseno θ. Como a integral de cosseno θ dt é uma integral imediata, a gente tem o quê? Que é igual a seno de t mais uma constante, certo? Então, e elevado a 10t vezes q é igual a seno de t mais a constante. Agora, a solução da EDO como é que vai ficar? Porque a gente vai ter que verificar a condição de acordo com o PVI, né? Aí eu repeti o espaço 5 aqui só para facilitar essa visualização, né? Que é a resolução da integral anterior. Dado que o capacitor está descarregado no instante zero, acontece que a carga dele vai ser zero, certo? Substituindo aqui no tempo zero e a carga como zero, seno de zero mais zero tem que ser igual a zero, ou seja, zero é igual a zero. Portanto, essa condição satisfaz o PVI. Ou seja, qual o valor da constante C que vai satisfazer a minha EDO? No caso, quando a constante é zero. Por isso, considerando C igual a zero, essa condição é verdadeira. Aí agora a gente volta no resultado da integral. A gente simplesmente vai isolar o Q de t, porque é o problema que é saber, né, que é determinar o Q de t, e o Q de t ele pode ser escrito como seno de t dividido por e elevado a 10t. Então, agora eu finalizo a minha apresentação, né? E caso o senhor tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem e, e fazer isso aqui deu um trabalhão, você nem imagina. Então, obrigado aí e tenha um ótimo dia.